persecução penal, a inovação da lei aí, número 13.964 de 2019, dentro daquele pacote anticrime que foi aprovado pelo Congresso. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor, um prazer recebê-lo, viu? Obrigado, Cristiano Bassan, os ouvintes aí da Rede Pernambucana de Rádio, programa PE no ar. Boa tarde a todos. Pois é, para a gente começar explicando para o nosso ouvinte, que nos acompanha através de uma de nossas rádios parceiras e também pelo nosso YouTube e Facebook. Doutor, o que é persecução penal, o que o acordo de não persecução penal, o que é isso e quais os benefícios que ele traz para a população? Cristiano Bassan, a princípio, é um tema muito importante para a população, né? Que a gente está trazendo aqui, na verdade, para trazer informação à população. Então, de antemão, eu vou usar um termo bem popular, esquecer o juridiquês, né? A forma técnica que o advogado fala. E vou falar bem popular, que realmente é para trazer a informação ao cidadão, senão ele não vai entender Para que nada. ele entenda, Para né? que ele entenda e a gente saiba realmente o que é isso, o acordo de não persecução penal. Que na verdade a gente já tem aí já há um ano, há mais de ano, né? Que está em curso o acordo de não persecução penal. E muitos cidadãos ainda ele não sabem o que é isso. E é um benefício muito bom para a sociedade, é um benefício muito realmente ponderado aí para os cidadãos, aqueles que cometem crimes, né? Crimes não tão repercutidos, com violência grave a essa pessoa, e dentre outros. O que a gente tem aqui no acordo na persecução penal, vou dar um exemplo simples aqui dos crimes mais comuns que acontecem. Um furto, um porte de arma que acontece corriqueiramente, um estelionato, um furto qualificado, entre outros, falsidade ideológica. É os crimes mais comuns que aquele cidadão ele está ali, nunca praticou crime, ele nunca é réu primário, é de bom antecedente, e aí aconteceu uma situação que ele foi pego, vamos supor, com um porte legal de arma de fogo. Foi apreendido, foi para a delegacia, e aí a lei dá esse benefício dele procurar um advogado ou a defensoria pública, para aí ele procurar o Ministério Público, que é o titular da ação penal, né? Que quem tem interesse na ação penal, para não oferecer denúncia contra ele. O que é isso, oferecer denúncia? Não tem um processo contra ele. Ele vai lá no Ministério Público. Esse acordo, Cristiano Bassan, ele está no artigo 28A do Código de Processo Penal. O cidadão que ele tiver interesse para dar uma lida, ainda que ele não entenda, mas ele vai pelo menos ter uma noção, ele vai lá no Código de Processo Penal, no artigo 28 lá, tem um requisito, o rol taxativo todinho lá, explicando ponto a ponto o que é o acordo de não persecução penal. Então, aquele cidadão foi lá, cometeu aquele crime, porte legal de arma de fogo. Aí a lei dá esse benefício para ele procurar o Ministério Público e fazer esse acordo de não persecução penal. Fazer esse acordo diretamente com o promotor de justiça e com o advogado dele, né? É importante salientar que tem essa questão, tem que ter o advogado para lhe pleitear, claro, os interesses dele. É igual um processo civil. Duas partes, tem um processo civil cada um, e aí aquelas duas partes fazem um acordo. É a mesma coisa esse acordo de não persecução penal. É assim que funciona nesse viés. Então, para ser bem prático, o cidadão, como o senhor citou, por exemplo, aí, que é pego com porte ilegal de arma de fogo. Ele estava ali com a arma, mas não tinha o porte, não tinha posse e acabou sendo autuado. Comumente, ele vai ficar com registro de passagem pela polícia ali e sempre que fizer uma consulta, vai estar aquele registro, ele deixa de ser o que a gente chama de réu primário. Com este acordo, ele conseguiria sair desta lista de pessoas que já tinham passagem e passa a ser limpo novamente? É isso mais ou menos? Pronto, perfeitamente. O intuito desse acordo aqui é justamente isso. Aquele cidadão que ele tem bons antecedentes, não tem nenhum outro crime, ele é o réu primário, ele vai fazer esse acordo e com esse acordo, quando fizer lá a minuta de acordo, o advogado dele, o promotor de justiça, e for homologado judicialmente os requisitos lá estipulados do acordo, a depender do que for pleiteado lá, ele aí vai ter a questão de voltar a ser novamente réu primário, né? Ele volta a ter novamente aí os benefícios, porque não gera processo. Esse acordo ele não gera processo, não faz oferecimento da denúncia e o cidadão ele não tem processo em desfavor dele. Razão pela qual, quando ele cumpriu o acordo todinho, ele volta ao status normal de réu primário, né? É importante salientar também que o artigo lá 28 lá, ele fala que se tiver descumprimento do acordo, aí já dá mais uma complicada. Uhum. Para quem tem dúvidas com relação a este assunto, pode participar ao vivo com a gente. O telefone é 81 2160 1734. 81 21 60 60 1734. Você pode ligar para a gente ou pode enviar uma mensagem para 81 8750 9351. 81 8750 9351, não esqueça de colocar o 9 na frente, ou você pode ligar para 2160
1734. Agora, doutor Rivan Ribeiro, quem é que pode ter acesso a esse benefício? Cristiano Bassan, o artigo 28A do Código de Processo Penal, ele é bem claro no sentido que o primeiro requisito é o investigado, ainda ele não é acusado porque não tem um processo contra ele, mas é o investigado ele confessar formalmente perante o órgão do Ministério Público, né? Que é o titular de uma futura ação penal. Então ele tem que confessar, ele não pode chegar lá, mas eu não estava com a arma, mas a arma não era minha. Não, ele tem que dizer, não, eu estava com a arma, realmente sem autorização, e confesso realmente que eu estava com aquela arma naquele local, em tal localidade, que eu não tinha autorização de portar ela. Ele tem que realmente confessar. Isso é o primeiro requisito. Se o investigado ele não confessa, ele não tem esse benefício, porque aqui está no próprio artigo 28A. Ele tem que confessar formalmente a prática do crime lá que ele praticou. E também outro requisito que a lei traz é que o cidadão ele não pode ter nenhum processo criminal em curso. Ele tem que ter bons antecedentes e ser réu primário. Se teve um processo, o próprio artigo 28A ele já descaracteriza essa questão de dar esse benefício ao cidadão. É aquilo que eu digo, é realmente para um cidadão que ele nunca praticou crime. É tipo assim, na prática, eu vou te dar uma segunda oportunidade. Tu praticasse uma prática criminosa, mas eu vou te dar a segunda oportunidade. E o senhor falou aí, segunda oportunidade, e em caso de reincidência, ele consegue, por exemplo, foi uma vez preso por porte ilegal de arma, conseguiu limpar o nome. Se ele cair novamente, ele consegue fazer um novo acordo? Pronto, aí ele já não consegue mais fazer esse acordo de não persecução penal. Tem um prazo lá estipulado lá no artigo 28A, que tem um prazo do requisito, que ele tem que ter essa questão desse requisito de não praticar mais qualquer outro crime. Se ele praticar, ele não vai ter mais essa conduta, esse benefício, na verdade, da lei, né? Eu não vou entrar muito no assunto, porque aqui a população, os ouvintes aqui, eles não vão entender realmente como é. Mas, em tese, ele não tem mais essa questão desse benefício novamente, né? Cumprido aquele requisito do prazo estipulado lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos falando sobre o novo acordo de persecução penal dentro daquele pacote anticrime. Estamos conversando com o Dr. Rivan Ribeiro, ele é advogado, especialista em direito criminal e atua na área da advocacia criminal aqui em Pernambuco. Doutor, esse acordo como é feito, o senhor disse que é através de um advogado. Obrigatoriamente, ele tem que ter um advogado para auxiliá-lo, não é? O artigo 28A, Bassan, ele é bem claro no sentido também de ter o defensor ao lado, até porque o defensor dele, o advogado, né, ele vai lá brigar aos benefícios do seu cliente, né, tentar ali convencer o Ministério Público, mas doutor, essa proposta, veja uma proposta mais razoável, meu cliente ganha um salário mínimo, ele não tem condição de pagar um valor alto, se for no caso de prestação pecuniária, a sociedade, o promotor diz, ele vai pagar 5 mil, e ali o defensor vai estar para estar brigando com o promotor, mas doutor, ele ganha um salário mínimo, bote 1.000 em 5 vezes, ou bota em 4 vezes, e aí tem aquela flexibilização, porque é um acordo, né? Exato. Aquele porque acordo que um cidadão comum realmente não consegue pagar o valor muitas vezes exigido, né? Perfeitamente. O cidadão aí, vamos botar um empresário, que ele tem uma renda de R$10.000 na declaração de imposto de renda, e um assalariado, não tem condição de comparar, né? Não tem essa flexibilidade, né? E ali o advogado defensor, o próprio artigo, ele diz que é obrigatória ali tem um advogado para pleitear e também para dar ênfase ao acordo, né? Até porque é um acordo. Se é um acordo, tem que ficar na minuta, tudo escrito no papel e levar para o judiciário aí ver se homologa ou não homologa, a depender do caso, né? Já que é um acordo, o que é que acontece quando a gente descumpre? Quando o cidadão descumpriu o acordo da não persecução penal, ou o que é que pode acontecer com ele? Descumprindo aí o acordo de não persecução penal, Cristiano Bassan, também tem as malácias, né, em desfavor do investigado que ele descumpriu. Se ele fez lá o acordo do primeiro malefício, o primeiro mal em desfavor dele é porque ele já confessou, né? E ali ele cumpriu, vamos supor, ele ia pagar 5 parcelas de R$200, prestação pecuniária. Ele pagou 2 parcelas e descumpriu. O que é que vai acontecer? O Ministério Público novamente vai tomar conhecimento e vai dizer, olha, mas José não fez o acordo, não cumpriu o acordo. Então ele vai oferecer a denúncia. Aí o cidadão vai ter um processo em seu desfavor. Ele perdeu o benefício e aí ele já tem uma questão de que ele confessou, já entra no processo prejudicado, né? Porque ali ele vai ter uma prática que ele confessou. Ainda há julgados aí que entendem que aquela confissão, mesmo que se o investigado lá ele confessou e ele descumpriu, não pode mais valer, já tem outro entendimento que diz que pode, é porque na verdade é uma situação nova que os tribunais ainda estão tentando fazer a jurisprudência, tem todo um contexto por trás, mas se descumprir é complicado porque ele perde o requisito e vai responder o processo da forma
do procedimento comum normal, né? Aham. Então esse acordo, ainda com relação às perguntas, e se o cidadão preencher todos os requisitos, né, do acordo da não persecução penal e o Ministério Público disser assim, eu não concordo, ou então nós não vamos fazer. Existe essa possibilidade? O artigo 28A, Bassan, lá no finalzinho, no parágrafo 14, ele informa justamente isso. Dando o investigado preenchido todos os requisitos, e nesses requisitos o promotor diz, não vou fazer, ou não aceita, ou não quer, e se recusar realmente a dar aquele benefício, que aquele cidadão preencheu todos os requisitos lá expostos no artigo 28A, e o promotor se recusar, aí cabe ao advogado ou ao defensor do investigado pedir a remessa dos autos ao promotor superior, né? Que em tese a gente diz promotor superior para a população entender, ao órgão superior daquele promotor, para ir analisar e aí realmente fazer o acordo ou não, né? Agora, doutor Rivan, esse acordo só se faz com um advogado particular ou o camarada de repente pode procurar uma defensoria e conseguir que um advogado faça isso também? É justamente isso, Cristiano Bassan, a discussão, né? A gente sabe a dificuldade da Defensoria Pública, né? O quadro de pessoal que não tem para atender a população, que na verdade isso aí é um requisito do Estado. O Estado ele tem a obrigação e dever legal de prestar assistência jurídica a todo cidadão, aqueles que não podem custear um advogado particular, né? Mas aí, eu acredito, principalmente nos tempos que a gente vive hoje de pandemia, da Covid-19, a Defensoria Pública, primeiro que ela está atendendo de forma remota, está uma dificuldade muito grande. E para um defensor se deslocar com uma pessoa que necessita, até a promotoria realmente não tem essa condição, até porque não tem pessoal. Entendeu? O que pode ser feito, também há discussões dentro da jurisprudência aí, que o artigo 28A, né, quando fala da questão do acordo da persecução penal, ele diz que só pode oferecer esse benefício antes do oferecimento da denúncia. No caso, antes do processo, né? Sim, sim. Já na hora do flagrante delito, ou até mesmo na hora que ele estiver na delegacia, antes que o processo, né? Exato, antes que o processo ande. Teve o flagrante delito, aí o inquérito vai ser concluído, vamos montar uma semana para o inquérito ser concluído, vai ser remetido para a promotoria. É interessante aquele cidadão já contratar um advogado para começar a correr atrás ali para fazer esse acordo, porque o promotor ele pode denunciar. Né? Aqui em Vitória, provavelmente, aqui em Vitória, os promotores eles não estão denunciando, eles estão vendo lá no inquérito, se tem o número de alguém, entre em contato. Quando tem advogado já, para não ter a denúncia na justiça. Quando não oferece a denúncia, vira processo. Sim, sim. Você sai do investigado para acusar do réu, entendeu? Mas aí tem discussão também, que quando oferece a denúncia, é cabível também o acordo na persecução penal. Existe essa discussão já no STJ aí, é a maior briga. Aqui em Vitória, os juízes estão aceitando normal, mesmo com preenchendo os requisitos lá, mesmo com o processo já, estão fazendo. Tem discussão lá na quinta, na sexta turma da STJ. É um tema bem polêmico, que ainda está em bastante discussão aí, que para tentar chegar no STF e dar uma decisão concreta. Muito bem. Então, para finalizar, esse acordo de não persecução penal, como é que é pago? É pago, enfim. Explica como funciona esse acordo. Pronto, é justamente isso. Como se trata de um acordo, vai depender lá do que o promotor vai pleitear, né? Vai querer do cidadão. Geralmente um crime de porte de arma, o promotor lá ele quer que o camarada pague lá uma prestação pecuniária, que é tipo multa, né? R$2.000, R$1.000, vai depender da situação do cidadão. Um furto, roubou aí uma moto de um cidadão, na verdade furtou uma moto do cidadão, e aí sumiu com essa moto. Quanto era a moto? A moto era 5.000. E aí o promotor vai dizer, você vai restituir a vítima, porque é obrigatória a restituição. Você vai restituir a vítima o valor porque a moto sumiu, até agora não apareceu. Então é justamente essa flexibilização a depender do caso concreto. Geralmente quando é porte de arma, o camarada lá que teve, mesmo com registro, que ele tinha posse, né? E aí ele saiu com aquela arma, ele tinha posse para ficar dentro da casa. E ele saiu com aquela arma, saiu da estrutura ali e já responde o porte. Aí ele geralmente ele perde o porte, na verdade a posse dele. Sim, sim. E aí paga mais uma prestação pecuniária, né? Para fazer a reprovação do crime. Vai depender muito da flexibilização do caso concreto aí. Por isso que é interessante ter realmente um advogado nesse sentido. Mais um detalhe, praticou um crime sem violência grave ameaça à pessoa, furto, roubo, estelionato, falsidade ideológica, procure um advogado, mesmo depois no outro dia, após a delegacia, enfim, para ver já essa questão do acordo na persecução penal, porque muita gente aí se prejudica que ainda não sabe do assunto. Muito bem. Doutor Rivan Ribeiro pode responder outras perguntas e tirar dúvidas através do e-mail rivanadvocacia.1992@gmail.com. Eu vou repetir,
para mais esclarecimentos, para tirar as dúvidas, você pode tirar através do e-mail rivanadvocacia.1992@gmail.com. Doutor Rivan, nós queremos agradecer a sua participação conosco e em breve estaremos aí trazendo um novo tema para esclarecer os nossos ouvintes, tá bom? Certo. Eu que agradeço, Cristiano, bastante a oportunidade aqui, tanto a você aqui, que também é meu amigo pessoal, Verdade. quanto aos ouvintes aí da Rede Pernambucana de Rádio. Sucesso nesse empreendimento novo aí. Você vai muito na frente aí. E vamos para cima. Um abraço a todos, Obrigado, e boa tarde, doutor. e bom final de semana. E agora nós vamos